Amanhã, às 5 horas da tarde, Santa Cruz entra em campo contra o Horizonte, né? Detalhe, o Horizonte só tem uma vitória na temporada. E eu acho que a gente já começa a ficar preocupado como torcedor de Santa Cruz, né? Santa Cruz tem o costume de aparecer nessas horas, só que negativamente. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa partida, vou trazer uma escalação ideal, vou falar sobre o CEO que está negociando para ser o CEO de Santa Cruz, obviamente, e de Totti que está fora da partida. A gente vai comentar sobre isso rapidamente. Já estou aqui no site do GE, né? Que o primeiro veículo dessa informação foi o Cast Coral do Diego Godin, mas o GE aqui deu os créditos já e está falando um pouquinho sobre o currículo do Pedro Henriques, né? Ele que hoje é advogado e gestor esportivo, ele trabalhou na gestão do Bahia entre 2015 e 2017, na gestão do Guilherme Bellintani. Quem acompanhou Santa Cruz, os bastidores de Santa Cruz, na verdade, sabe que o grupo do Guilherme Bellintani, toda vez eu confundo o nome, ele estava interessado na SAF do Santa Cruz lá na época do Antônio Luiz Neto. Tanto é que hoje ele é dono da SAF do Azures, né? Um dos donos. E aí o vice-presidente dele, nessa época, está aí negociando para ser o CEO do Santa Cruz quando de fato a SAF sai do papel das negociações que estão acontecendo e os investidores assumirem de fato o clube, né? E aí tá, a notícia diz o quê? Que ele, antes de ser vice-presidente do Bahia, ele era conselheiro do clube e ele se tornou especialista em gestão de futebol pela CBF, ou seja, é um cara que tem currículo, porque ele trabalhou num clube profissional, né? Um clube grande que é o Bahia, e estudou, porque muitos que estão, às vezes, em cargos que são contratados, eles não têm o estudo, né? Eles têm a vivência, e ele tem o estudo e a vivência. É, para quem não lembra também, ele estava no período que o Bahia, ele começou, não que ele não protagonizava antes, o Bahia sempre protagonizou no futebol brasileiro, mas foi quando ele começou a se firmar na Série A e se tornar um clube de elite. Tanto é que depois da gestão Bellintani, o Bahia não caiu mais para a Série B. Faz um tempo que o Bahia está na Série A, acredito que não vai cair. Espero que não caia nem tão cedo. Torço pelo Bahia que ele consiga de fato conquistar futuramente uma Copa do Brasil, um brasileiro. Eu acredito que os times mais próximos de conquistar isso hoje é o Bahia e o Fortaleza. E futuramente eu tenho certeza que Santa Cruz vai estar nesse patamar. Essa é a notícia sobre o CEO. Eu vou falar aqui em parceria com o blog Tradição Não é Moda do meu amigo Heitor. Então, se você puder também entrar, bota aí no Google blog Tradição. É tradição, não é moda. Você vai achar. Ele posta diariamente notícias sobre o Santa Cruz. Então, você que gosta de ler além de acompanhar os vídeos aqui, né, você pode estar entrando lá e você vai ver que tem notícias em primeira mão e de extrema qualidade. E ele já traz aqui a notícia que o Totti ele não vai estar de titular nesse jogo. Na verdade, ele nem vai para o jogo porque ele machucou, né? Quem lembra que no último jogo da semifinal do Pernambucano saiu a notícia que o Totti estaria machucado. E de fato, não jogou naquele jogo. Quem jogou foi o Israel, que não foi tão bem naquela partida. Mas aí ele se recuperou, estava sem ritmo de jogo, jogou contra o 13, não foi um dos melhores da partida, acredito que teve muitas falhas, até pela questão ritmo de jogo, e ele voltou a se machucar, né? Aqui ele está noticiando que o Totti teve outra lesão no joelho. Nessa questão, foi o joelho oposto do primeiro joelho que ele tinha sido machucado, sofreu um trauma e o prazo de recuperação é de exatamente 2 semanas. E aqui também, como o blog vem falando, o Santa Cruz vendeu cerca de 14 mil ingressos. Isso foi a parcial de ontem, da sexta-feira, e acredito que hoje, no sábado, deve estar chegando próximo aos 20 mil. Eu acredito que o público no Arruda vai ser entre 20 a 25 mil, né? E aí, mostrando aqui novamente, da outra vez eu coloquei esse mesmo time e vou continuar colocando porque eu acredito que esse sim é o time ideal para o Santa Cruz entrar. O Israel na lateral direita, apesar que o Yuri Ferraz fez bons jogos nos amistosos, é, a torcida em si não gostou muito da atuação porque é acostumada com o Totti quando estava numa boa fase, que apoiava bastante o Israel no último jogo de titular na lateral direita. Não foi o melhor desempenho que ele poderia ter,
mas esse aí é o time que eu acho ideal. Felipe Alves dispensa comentários, né? A última partida contra o 13, ele foi de encontro às críticas que ele sofreu nos amistosos, que teve 2 gols, claramente que foram falhas dele, mas na partida oficial contra o 13 ele salvou muito, pegou muito. E aí eu acredito que ele titular indiscutível. E já eu daria outra chance aí na lateral direita. No último jogo ele entrou como um ponteiro, né? E aí foi lá e fez o gol da vitória. O Israel, para mim, ele é um atleta que ele é bom, ele entrega muito na partida, só que ele oscila bastante. Tem jogo que ele vai entrar e vai tomar conta da posição, porque ele é um jogador de força física, tal como Balotelli. Balotelli hoje ele não é um jogador tão técnico como esses do meio-campo que eu coloquei, mas em questão de disposição para entregar, para marcar, ele é um dos melhores do elenco, assim como Israel, né? O Israel foi lá e fez o gol. A zaga não mexeria. Eurico, Matheus Vinícius. Também sofreram críticas por conta que o time do 13 finalizou bastante, passa muito pela zaga. Mas a gente tem que entender que antes de chegar na zaga tem a questão do meio campo, que naquele momento não estava tão bem, gerando espaços para o 13, né? O Rodrigues, para mim, ele vai ser o titular na lateral esquerda, até porque o Vinícius Silva está machucado. E o menino da base, eu acredito que o Marcelo Cabo não vai colocá-lo de titular. Ponto positivo aqui que eu esqueci de mencionar foi as mexidas que o Marcelo Cabo fez na partida contra o 13. Para mim, a gente ganhou a partida quando ele tirou o Pedro Favela e colocou o Gabriel Galhardo, porque era notório que o Pedro Favela ia levar o segundo cartão amarelo e seria expulso, né? Ele foi muito inteligente ali, analisou bem a situação e mexeu corretamente, assim como as outras substituições durante o jogo, né? Acho que um dos erros de Itamar quando ele estava no Santa Cruz era não saber mexer e mexer na hora errada. Às vezes ele segurava muito uma substituição que poderia, às vezes, dar um resultado, e aí a gente perdia tempo, e às vezes não conseguia, às vezes, empatar ou ganhar um jogo, né? Aí a gente vai pro meu campo. Gabriel Galhardo, para mim, que entrou muito bem, tá? Ele não é aquele cara de marcação, mas ele é um cara que ele organiza bem ali o meio campo. Quando o time tá rifando muita bola, ele coloca a bola no chão e consegue sair jogando. O Pedro Favela, que ele também de origem não é um marcador, porém, ele nesse jogo contra o 13, ele demonstrou uma valência na questão da marcação. Ou seja, acredito que tanto ele como o Gabriel Galhardo, principalmente nesse jogo contra um time que teoricamente é muito inferior ao Santa Cruz, só tem uma vitória no ano, que vou falar no final, se preocupa, ele não vai ser um time que vai também ameaçar muito Santa Cruz. Então acredito que essa dupla aí no meio campo vai dar uma liga, acredito isso. Agora, num jogo que tiver um time mais marcador, aí acredito que o Balotelli entre no lugar de um dos dois aí. No meio, o William Júnior, que para mim entrou bem, apesar de não aparecer tanto durante o jogo, acredito que por conta da marcação do 13. Enfim, o 13 que jogou muito bem, tá? Mas Santa Cruz aí conseguiu a vitória. O trio de ataque para mim, Giovani Soares, que não foi bem, tá? Eu vou reiterar, não foi bem no jogo contra o 13, mas eu acredito que a questão de tempo, ele vai se adaptar. A gente já deu chance a jogadores que não entregaram nada por muito mais tempo, então eu acredito que o Giovani, ele merece sim, estava sendo bastante elogiado nos treinamentos, eu acredito que ele tem que ser o titular ali na ponta esquerda, de centroavante, o Galhardo, que para mim e eu espero muito dele, eu espero que ele consiga evoluir e demonstrar para que veio, porque a gente sabe que potencial ele tem. No último jogo ele se movimentou bastante, ele abriu muito espaço, só que teve situações ali de finalização que ele errou. Acontece, no futebol se erra, mas jogador do nível dele não pode estar errando, porque poderia ser na partida decisiva. E o lance do gol do Santa, quem era para estar no lugar que o Israel estava, era o Galhardo, mas ele não estava. Talvez, eu acredito muito que o Galhardo ele tem muito mais perfil de um 10 do que de fato um 9. Se Santa Cruz tivesse mais uma bala na agulha, eu traria um 9 e colocaria o Galhardo de 10 ali na criação, né? E na ponta direita, o João Diogo, que ele entrou muito bem, tá? Ele consegue jogar tanto na direita quanto na esquerda. Ele poderia fazer também essa troca ali de posicionamento, né? Tanto com o William, porque o William joga ali no meio e nas pontas, ele poderia estar fazendo essa articulação e aí a gente teria um ataque muito mais móvel contra o Horizonte, né? E aí, falando um pouquinho aqui, galera, antes de encerrar o vídeo, gostaria de pedir para vocês, se vocês pudessem, se inscrever, tá? No canal. A gente chegou aí a 52 inscritos.
Eu espero até o final do próximo mês estar chegando assim, tá? Um canal novo que a gente tá na tentativa de crescer, criar um público. Futuramente a gente pode estar aí trazendo lives. E é isso, mas vai estar ajudando bastante. Também tem o nosso perfil no Instagram, tá? Mesmo nome Papo de Arruda, você coloca lá no Instagram, eu vou colocar aqui no primeiro comentário. E aí você vai lá, segue, que as notícias que eu falo aqui para vocês no vídeo, eu vou estar colocando lá antes, em primeira mão, até porque tem gente que não tem muito tempo para assistir os vídeos, mas aí pega lá e lê e tá bem informado sobre o Santa Cruz. Mas é isso, valeu. Novamente, não se esqueça de se inscrever, deixa o like e compartilha para aquele teu amigo tricolor. Eu vou dar o meu palpite para o jogo de amanhã, vai ser 3-0 Santa Cruz contra o Horizonte, um time que só tem uma vitória. Eu acredito que não é possível que com a Ruda, com lotado, lotado não, mas com um bom público, Santa Cruz vai fazer esse favor, né? Então, é isso, 3 horas de Santa Cruz e até o próximo vídeo.